Oi, tá me ouvindo? Oi, Marrita. Hum, Tudo bem? tudo bem? Não sei o que aconteceu com o meu negócio, mas parece que eu não tô. Eu tô no chat? Acho que sim. A Eli, que eu acho que deve estar tentando por a música, não sei. Pois é, tu tá ouvindo a música dela, não, né? Não, Ah, não. então tá certo. Acho que ela está tentando. Ah, tá bom, então. Tudo bem aí? Tudo certo. Onde você mora, Marrita? Eu moro em Jaraguá do Sul, em Santa Que é o quê? Catarina. Ah, Tu moras aonde? São Paulo? Eu, São Paulo, eu pensei que era Floripa. Não? Hum, pois é. Agora desapareciste. Deixa, agora tá, mas não tô conseguindo abrir ele. Ah, tá bom aí. Acho que ela ainda não pôs. É, ela não conseguiu, acho que internet. Olha aí ela. Oi, Olá! Oi, Oi, tudo bom? tudo bem certo? aí? Vocês estavam vendo a música de início ou não? Não, Não, a gente só viu a nuvem. E não ouviram nenhuma música? Ah, tá. Eu que já sei o que nuvem? aconteceu. É, a imagem. Gente, eu não estou me entendendo com a tecnologia hoje, mas tudo bem. Para variar, eu nunca me entendo. Mas você se entende toda vez, então uma vez na vida acho que pode. Ah, é, né? É, Verdade. Eu acho que eu ganho esse descontinho, né, Mila? Eu acho, Eli, porque você lida muito bem. eu, por sinal, não tô. Obrigada. Ai, mas hoje caiu a internet aqui, mandei recadinho para Marrita até, né? Agora, Pois depois é, voltou, começa a dar uns. Choveu muito aqui, aí choveu Choveu eu também. acho que foi forte, né, lá em São Paulo, pelo que eu vi muito na. forte, uns trovões que eu quase saí correndo. Pois é, falaram que Nossa! Eu Aham. tenho medo caíram do trovão árvores. forte. Foi Ô, muito, muito. louco! É. É, choveu, aqui também choveu bastante. É, É, aqui está nublado, mas está abafado. tá abafado também. Tá abafado e não choveu ainda, mas, bom, está esperando chuva, né? E É. que, Aqui já desabafou. É o que ele? Ou me? Aqui já desabafou. Ah, tá. Aqui já desabafou e já abafou de novo.
E os nossos amigos, será que entram? Então, o João parece que... Ó, Oi, tá aí. entrou. Oi, João. Oi, João. Aí o Jonathan falou para mim que entraria também. O José não está entrando, né? Teu microfone. Ah, o meu? José. Não. Não, o do João. João. Eu sempre esqueço de ligar o microfone. Desculpa, boa tarde para todo mundo. Boa tarde, João. Tudo Boa bem, graças a tarde. Deus. Uhum. Ai, que bom que chegou essa horinha nossa. Eu estava hoje bem jururuzinha por conta de... Tenho passado muita dor. As minhas hérnias cervicais se duplicaram, gente. Eram 2, viraram 4. E Meu, aí verdade? eu fiz exame, viraram 4. E eu tô assim em fase de crise. Então, E aí as lições da física quântica? eu tô praticando, né? Justamente é esse o desafio. É bem interessante, porque justo agora eu estava estudando o Ho'oponopono. Na verdade, do Ho'oponopono e o ponto zero. Tu já escutou falar disso, Eliane? Sim, já. Muito lindo isso. Que, na verdade, mais que lindo, pareceria que é uma coisa muito útil, porque depois eu comecei a ler meu livro do um curso em milagres e entrei sobre os capítulos da percepção, a inocência, a consciência. Não sei se você já leu. É bem no início, né? O Márcio acabou de entrar. Sim. Saiu também. Mas e o negócio disse assim, que na verdade, nesse Ho'oponopono da identidade, que é aquele que eu estou lendo, ele disse assim que, na verdade, tu tem que fazer o Ho'oponopono não para os outros, senão para as memórias que tu tens. Sim. Ou seja, no teu caso, por exemplo, né, alguma coisa de, eu acho assim, a psicossomatização, né? Tu carga o mundo nas costas. Muita responsabilidade, né? E provavelmente não seja só contigo, seja com o trabalho, seja com isso, com o amor, etc. Mas como tu é uma dadora compulsiva... É o quê? Com que eu sou compulsiva? Trabalhadora. Como tu é uma dadora compulsiva, deves pegar tudo dos outros, né? Para ajudar a carregar. Porque esse é tu enneagrama, né? Então, o que tu tem que fazer quando faz o Ho'oponopono, tu tem que fazer o Ho'oponopono do corpo, as memórias que estão guardando, né? De quanto carregas, enfim. E quando tu encontras o ponto zero disso, aí realmente acontece o milagre, que na verdade, quando a gente está nessa verdade que é estar em Deus, na paz de Deus, os milagres acontecem. Mas quando a gente ainda está querendo encontrar aqui fora o que está dentro, vai ser mais difícil. Sim. Eu tenho aplicado um curso em milagres a cada 15 minutos, né? Minhas dores, né? E a gente, até eu e a Mila já andamos conversando umas vezes aí sobre isso, né? Desse processo de buscar identificar quais as crenças que estão sendo comunicadas com essas dores. Exato. O que essa dor está pedindo? Que né? memórias estás ativando, né? Porque, na verdade, até podem ser memórias de outras vidas. Mas a beleza da história é tu ir a quebrar essas memórias. Aunque tu não tragas elas bem no consciente, mas tu tem que ir dentro de ti e quebrar essas memórias. Fazer teu Ho'oponopono, fazer teu Reiki, não sei, mas a essas memórias que ainda se manifestam através do teu corpo. Sim. E de acordo com o curso em milagres, o que seria aplicar o perdão genuíno a isso? Deixar que elas vão, né? Deixar de investir valor
nessas crenças que estão causando isso, né? Quer dizer... Tu consegue... Eu consigo diferenciar assim, crença e memória. Qual seria? Tu tem condições de separar isso ou crença e memória é a mesma coisa? É que, pelo que eu entendo, as memórias geram crenças. E a gente... formas de ver o mundo. As crenças são formas da gente ver e da gente entender. Mas as memórias que causam as crenças. Exatamente, as memórias causam as crenças e a gente continua... Quando tu vai à memória, tu está indo além da crença. É que a memória parece que está lá atrás, parece. Mas a crença é a herança da memória que a gente carrega até hoje e se sente assim hoje. Entende? Então, vamos supor assim, que quando eu era bebezinha, a minha mãe me deixou para ir viajar e eu me senti abandonada porque eu não entendi nada daquilo, né? Então, isso é uma memória. E eu, hoje em dia... Tu acredita que todo mundo vai te abandonar? Isso é uma crença. Eu olhar qualquer distanciamento como uma forma de abandono é uma crença. Exatamente, mas então, quando tu vai além da crença, a origem, a memória que ficou registrada aí, aquela menininha que ficou sozinha quando a mãe foi viajar e ela se sentiu abandonada, tu automaticamente vai curar todas as crenças. Ou as crenças vão se diluir, porque, na verdade, elas são projeções de aquela dor, daquele momento que ficou gravado, ficou plasmado. Então, é que essa memória dessa menininha pode também ser uma reencenação de memórias de vidas passadas, como você mesma já colocou. Na verdade, o que o Curso em Milagres coloca é que a gente está sempre reencenando de novo e de novo um pensamento equivocado. E o caminho que o Curso em Milagres sugere é a compreensão de que esse pensamento é equivocado. E que isso desmancharia tudo. Isso sim, porque isso não é parcial, né? É a base. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Quando você vai no médico, você tem medo dele? Eu não. Você tem, né, Mi? Morro de medo, de todo. Então, isso também pode ser uma crença com base em alguma memória em algum momento. Bom, eu, por exemplo, tenho meus 4 filhos, são médicos, né? Mas eu sou a mais descrente assim, de tomar remédio e tudo, né? E, na verdade, eu acho assim, por exemplo, e uma vez tive essa dor cervical. E fui claro, imagina, mãe de médicos me mandaram a fazer ressonância, me mandaram a fazer... E me mandaram no neurologista, porque, na verdade, era uma dor muito forte, já estava invadindo o ouvido, uma parte da cabeça, enfim. E, bom, aí eu fui lá no neurólogo com o resultado de meu exame, então, de minha ressonância magnética. E o cara ficou me olhando, assim, aí ele disse, mexa a perna aqui, mexa lá, faça aquilo, não sei o quê. E aí ele ficava me olhando, assim, né? E ele disse, o que você pratica? Você faz algo? E na época eu só fazia yoga e nadava, né? Aí eu digo, nado, yoga. Aí ele disse, olha, você volta daqui a 6 meses. E ele me deu, e continue fazendo o que está fazendo, e me deu um remédio. Aí eu tenho um filho que é anestesista. Aí eu fui lá buscar o negócio do remédio e tal, e era um bloqueador de dor. Ou seja, que aquele remédio, ele não ia me curar a dor, ele ia bloquear a dor. Ou seja, eu não ia sentir a dor, mas a lesão ia permanecer lá. Mas as contraindicações do remédio eram terríveis, assim. E aí,
meu filho disse, mas tu toma, porque tu tá com tanta dor, e além do mais isso vai ficando cada vez mais duro, não sei o quê, tu não vai conseguir mexer o pescoço, blá. Aí, sabe o quê? Eu disse assim, não vou tomar. Eu vou fazer, em vez de fazer 2 vezes por semana o yoga, eu vou fazer todos os dias. Eu pedi para meu filho, me faz fisioterapia, me mandava colocar panos quentes, não sei o quê, exercícios, não sei o quê, e a dor desapareceu até agora. Né? Então, mas a lição provavelmente tem, mas agora também com o Chikungunya eu nem sinto mais, assim, porque depois daquela vez não tomei nada, com o susto de tomar aquele remédio, que ele causava uma série de... efeitos, né? Colaterais. Dizia que tinha uma série de efeitos colaterais e eu decidi voltar a minhas reikis, a meus exercícios, a buscar por que me doía o pescoço, por que eu carregava o mundo nas costas. E fui trabalhando assim até que venci. E isso também nos mostra muito uma coisa que também assim que também este mês, por exemplo, a gente está trabalhando muito também nesse sentido daquilo que aprendi. Só um pouquinho. Tati, estou em curso. É minha amiga. Então, daquilo que nós aprendimos no curso justamente da física, em que diz assim que a gente é responsável por aquilo que emana. Com aquilo que? Emana. Sim. Né? Responsável com os pensamentos que emanamos, né? E os medos que temos, e tudo a responsabilidade é nossa. E no curso em Milagres, eu estava lendo 2 capítulos, Milagres como percepção verdadeira. Vocês, bem no início ele está. E também Milagres versus consciência, versus conhecimento. Vocês, Márcio, vocês, tu já... Oi, Márcio, tu... Oi, Márcio. Márcio. Estou aqui prestando atenção em vocês. Boa tarde. Alguém quer falar um pouco sobre isso? Sobre o que, Marita? Sobre esse tema que eu andei pesquisando, que dizia milagres como uma percepção verdadeira. Vocês lembram desse capítulo? Agora eu não estou me lembrando exatamente. Milagres como percepção? Verdadeira. E milagres versus conhecimento. Então, eu achei que esse tema ele estava bem atuante para mim, pelo menos agora, nesta semana, ele está bem atuante, né? E foi interessante porque eu me tomei o trabalho de pegar alguns pontos assim que ele tem, que mesmo me chamaram a atenção. E dizia: a mente cria equivocadamente quando acredita que não é livre. Ou seja, que nossa mente gera pensamentos negativos quando ela está com medo, quando ela acha que não está livre. Quando ela está livre, ela cria pensamentos de felicidade, de amor, de harmonia, etc. Mas quando, por alguma circunstância, ela está sentindo-se sufocada, presa, ela vai gerar pensamentos equivocados. E como já a vez passada vimos que a palavra é ação e que emana uma reação, porque o verbo é ação. Jesus mesmo já dizia, né? Da palavra se fez o verbo. E o verbo é ação. Então, quer dizer que, através, quando uma mente assustada emana pensamentos, ela emana pensamentos equivocados. E mais adiante dizia que nosso objetivo deve ser o resgatar a inocência. Mas não uma inocência parcial. A inocência tem que ser total. A inocência total
depende de uma confiança total na vida. Aquilo também que nós falamos anteriormente, numa dessas, eu acho que foi na reunião passada, sobre a confiança da criança. Quer falar? Mila? Foi na outra semana que estava só nós três que você falou que a gente tem que recuperar a inocência da criança, a fé que a criança tem. Ah, verdade. Bom, mas aí nós falamos numa dessas. Então, aquela inocência que a criança tem, né? E aquilo eu tinha citado como um exemplo, porque sempre me veio na cabeça, e quando eu estou curando meus alunos, sempre eu falo sobre isso. A confiança na vida, a confiança nessa energia divina, nessa divinidade que nos criou e que nos trouxe para cá. Que ele não nos trouxe para sofrer. Ele nos trouxe para passear por este paraíso, né? E se a gente vê uma criança que é totalmente dependente da mãe, se a mãe quiser jogar ela de um precipício, ela vai olhar com infinita confiança para essa mãe, no momento que ela está jogando a criança para o precipício. Porque para ela não tem essa divisão. O que será que está fazendo? Não, eu confio plenamente. E essa confiança que eu acho que fala no livro em Milagres, fala que a inocência se dá quando existe a confiança total e verdadeira. Só que essa confiança do livro Um Curso em Milagres, Marita, pelo menos no entendimento, ela direciona a nossa mente para a consciência do nosso eu verdadeiro, que é a nossa identidade divina, né? Que nós somos uno com a fonte. Isso. E que nós temos que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, essa confiança que eu percebo no livro Em Curso em Milagres, ele fala para a gente de uma confiança que não existe aqui no nível da mente, né? A gente não consegue experimentar essa confiança com a nossa mente olhando para as coisas que estão aqui. Porque tudo que nós vemos, tudo que está no nosso cenário, é uma construção do nosso ego, né? E até mesmo falando lá, voltando um pouquinho para o início, que a Eliana estava falando da doença, né? Lá de estar com essa questão aí em relação à hérnia de disco. Eu tenho uma dica, né? Que eu tenho usado aí para mim. Eu tinha um problema no joelho, era uma dor assim que não passava. E aí eu comecei a fazer a pergunta, em relação a que eu estava me atacando, né? Porque o que acontece? A doença, pelo entendimento que eu tenho ali das leituras que eu já fiz do livro, é uma forma do ego dizer que eu sou finito, que eu vou morrer, né? Que eu tenho um fim. E que, então, qual é como é que o ego age com a gente, né? De duas formas. Procure e não encontre. Então, eu estou sempre procurando algo fora, eu estou sempre procurando algo fora para preencher aquele vazio, e aí nós vamos buscar de várias formas. Droga, sexo, álcool, enfim, né? E nós começamos a procurar fora, e aquilo é momentâneo, e mais uma das formas que o ego usa para nos atacar, para dizer que a gente não tem essa identidade divina, que nós não somos a imagem e semelhança de Deus e que nós não somos eternos, porque o maior medo do ego, na minha percepção, é que a gente descubra que a gente é eterno. Então, ele fica o tempo todo querendo provar que a gente não é eterno. Então, por isso vem as doenças. Então, a doença é uma forma de ataque. É uma forma que o meu ego encontra, através da minha personalidade, de criar um ataque para dizer, olha, eu sou real. Então, em resumo, a doença ela é algo que ela vem do ego e ela é construída, como a Eliana falou... Marciano. Oi, Marita. Eu discordo um pouco de ti, porque tu falas como a doença como uma coisa negativa. A doença, na verdade, é um pedido de socorro da tua essência
que já não aguenta mais tua fratura. Porque ao dizer que a doença é produto do ego, pareceria que nós estamos valorando demais o ego. Marita, E também é um instrumento que me limita e que ele pode ser dominado enquanto eu sinta que existe só uma mente, que é a mente divina instalada a meu lado com a minha mente. Ou seja, a minha mente e a minha vontade está integrada com a mente e a vontade divina. A minha essência, Marita, eu vou falar do entendimento, tá? Pode ser que realmente faz sentido o que você está dizendo, mas eu vou falar baseado na compreensão que eu tenho ali do livro. A minha essência, ela é só amor, ela não pode criar doença. Ela não pode criar nada que não é amor. Então, a minha essência, ela não cria doença. O que acontece na minha compreensão, tá, pessoal? Nós temos vários professores, né? A vida nos coloca aí vários professores para que a gente desperte. A nossa essência, o que ela tá quietinha ali, ela tá ali só amor, esperando para me entregar amor, esperando não para me entregar, porque eu já sou amor. Então a minha essência, ela tá ali dizendo para mim o tempo todo. Ela tá ali dizendo para mim o tempo todo: você é amor, você é amor, você é amor. Porém, como eu ao longo do tempo eu construí essa personalidade chamada Márcio, cheia de crenças e cheia de memórias, né? E através dessas memórias eu vou fortalecendo as minhas crenças. A essência, ela precisa, como diz lá no início do curso, de um curso em milagres, só é livre quando você escolhe para começar a despertar. Estou falando numa linguagem mais simples, tá? Porque não é isso que está lá. Só é livre o momento em que você escolhe para despertar, porque despertar, todos nós vamos despertar. Não são essas palavras que estão no livro, mas eu estou falando de uma forma mais fácil até para quem assistir, para que possa entender. Todos nós vamos despertar. E o que acontece? A vida, o nosso cenário, os nossos colegas, os nossos namorados e namoradas, e enfim, são instrumentos desse despertar. E a doença é um instrumento. Então, o que eu percebo que não é a minha essência que causa essa doença. Eu, através dos ataques que eu faço para mim, através dos ataques que eu crio através do meu ego, eu vou criando cenas e vou criando situações. E uma dessas situações que eu crio é a doença, que não é ruim, porque não existe nada ruim. A dualidade também é do ego. Porque tudo é neutro. Sou eu quem vou dizer isso é bom e isso é ruim, baseado nas crenças que eu adquiri. Então, toda cena que chega na minha vida é uma bênção, né? Que o livro mesmo ele diz que tudo que chega na sua vida é para o seu despertar. Então, realmente, nesse aspecto você tem razão. A doença, ela não é algo negativo, porque o negativo não existe. O que existe é só o amor. Porém, o negativo, a dualidade, essa coisa binária de você dizer bom e mal, azedo e salgado, né, ou azedo e doce, não sei, tudo isso é o que a gente aprendeu através dos anos para construir a nossa personalidade. Isso eu aceito, isso eu rejeito. E é por isso que a gente sofre. Então, aí, por exemplo, continuando com o livro, ele disse, na verdade, ele disse assim, né? A inocência tem que ser total e de uma profunda confiança. Ah, meu Deus. Gente, minha bateria está acabando. Ai, que ótimo. Eu vou falando alguma coisinha enquanto ela vai pondo a bateria ali, né? Só que essa fala da Marita, da inocência, me fez lembrar que, além da profunda confiança, também a inocência envolve o não julgamento, que é justamente né, não dizer o que é bom, o que é mal, o que eu quero, o que eu não quero, essa dualidade, né? Na inocência, vamos dizer assim, né? Pensando na inocência da criança, quando você não conhece, quando você não tem memória e não tem crenças, você não julga, né?
E aí eu me lembrei a respeito desse não julgamento, que também envolve a inocência, que é estar disponível para tudo, né? Não diz que justamente a queda do paraíso foi quando o ser humano, ou o homem, ou a criatura divina, né, comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi a perda da inocência, que daí ele teve que se tampar, né, e tal, e veio a vergonha e toda essa história. Então, eu só quis trazer essa questão do julgamento também com relação à inocência, assim, né? A gente retomar, resgatar esse estado de consciência, esse lugar dentro de nós de unicidade pura, né? Sem julgamento, assim. E existe uma outra questão que eu acho que vale complementar, que também, quando a gente se mantém na situação de ataque, é porque, de alguma forma, a gente está vendo algum ganho naquilo, mesmo que inconsciente, sabe? Eu acabei estudando sobre isso na semana passada, por uma questão particular, por uma questão, né, da minha vida. Então, assim, quando você está em uma situação que ela não... que aos olhos do mundo aqui, né, você classifica ela como ruim, seja uma doença, seja um relacionamento problemático, seja a perda de um emprego, seja lá o que for, e você fica preso, porque assim, a cena chega, a situação chega, o que eu preciso fazer? Eu preciso focar no aprendizado daquilo, né? Qual é o aprendizado aqui? Então, se eu olho para aquilo, identifico o aprendizado e identifico qual é a crença que está gerando aquilo ali, eu solto, automaticamente tudo se resolve. Quando é reincidente, né? Vamos trazer aqui uma questão que eu trago sempre. As pessoas que elas se relacionam sempre com o mesmo perfil de namorado ou namorada, né? Ah, mas eu só arrumo alguém que me trai, eu só arrumo alguém que me bate, eu só consigo alguém agressor. O que acontece? Isso é um sinal de que a crença que gera, que faz com que o ego dessa pessoa, que faz com que a mente egóica dessa pessoa... Travou para vocês o Márcio? Eu não estou escutando ele. Para mim ele travou. Hoje essa internet tá... Travou? Voltou. Agora voltou. Até onde vocês ouviram? Pois é, até que as crenças, e eu estava pronta para acoplar. Da pessoa que... Então, aí o que acontece? Aí essa pessoa, as situações sempre reincidem, e elas vão e voltam, né? E aí você passa de novo por aquilo e aquilo não se resolve. E aí você fala, nossa, mas que diacho de crença é essa que eu não consigo identificar e nem soltar? Muitas vezes você está retendo aquilo. De alguma forma, o seu ego, ele entende que você tem um ganho, né? E você fica preso naquilo. Por quê? Quando isso acontece, eu me sinto vítima. Então, quando eu namoro alguém que me trai, eu sou a vítima. Quando eu estou doente, quando eu me mantenho doente, quando eu estou... Não estou dizendo que é seu caso, tá, Eliana? Porque eu sei que você está buscando de uma outra forma, mas estou dizendo como às vezes acontece com a doença. Quando eu estou doente, eu tenho atenção. E isso não é consciente, isso é inconsciente. Então, entendeu que tem algo que fica ali tem um ganho. Então, muitas vezes, para eu conseguir me curar de algo, seja físico ou seja psicológico, né? Vou falar mental, porque parece doença mental e não é. Eu preciso entender qual é o ganho que eu tenho que faz com que eu queira estar ali. Porque existe uma forma muito mais simples de soltar, que é eu olhar para a cena, eu olhar para o fato e decidir. Eu não quero mais sentir isso. Só que eu estou falando isso para vocês de um lugar... Mas quando tu falas não quero, tu inconsciente escuta eu quero, porque o inconsciente não reconhece a palavra não. Mas o que eu tô querendo dizer aqui, Marita, é uma coisa tem que cuidar um pouco mais profunda. Não é assim algo do inconsciente, é algo mesmo de você entender, é um entendimento, não é verbalizar, sabe? Eu tô falando aqui de um entendimento mesmo, de tipo, isso me faz mal, eu solto.
E eu estou falando isso para vocês na verdade, porque... seria, eu sou saudável. E isto aqui que eu estou vendo é uma ilusão, porque nós Exatamente. criamos ilusões continuamente. A ilusão de estar tristes, a ilusão de estar felizes, a ilusão de estar doentes, a ilusão de estar saudáveis, porque no Maia, tudo é ilusão. E quando tu falavas que a gente deveria ir de encontro à crença, uns 10 minutos, não sei se tu já estava quando nós falamos, e eu perguntei para a Eliane o que é a memória e o que é a crença. E justamente ela me ajudou a definir, ou definiu, porque eu perguntei para ela, que a memória é alguma coisa que se instala antes da crença. Então, quando eu tenho que curar algo em mim, eu não posso ir ao resultado, porque as crenças são o resultado dessa memória que está plasmada. Eu tenho que ir na origem, a tirar a memória que ficou plasmada. Porque, na verdade, o que é real e verdadeiro é que eu sou perfeito. Parece tão simples assim, que a gente complica, botando muito o ego, etc., né? Porque o ego também vem da mente, né? Mas eu acho assim, que é respeitar essa inocência. Eu percebo de uma forma bem fácil, só que ao mesmo tempo com um pouco é fácil no modo de dizer, mas a compreensão a gente ainda não consegue, as pessoas não conseguem fazer isso de forma genuína, que é muito mais simples, a gente não precisaria nem ir na memória. Se a gente olhasse no espelho e dissesse, tudo isso é ilusão, porque eu sou só amor. Eu não precisaria ficar nem pensando qual foi o trauma que eu tive que fez com que eu tivesse uma dor no joelho. Se eu simplesmente olhar e falar a seguinte frase, eu não reconheço isso. Isso é uma ilusão. Porque eu sou divino, eu sou só amor. E se Deus criou só amor, eu sou só amor. Só que aí é onde entra a nossa prática diária de você relembrar, né? Que é o que o curso Milagres faz com a gente. É você relembrar que você é só o amor. Só que a gente relembra isso ali 2, 3 minutos na prática da lição ou meditando ao longo do dia. E a gente tem aí um pacotinho, um conteúdo que forma a nossa personalidade, que vem e te mostra o contrário. Então, eu acho que o treinamento eu sou só amor, eu não reconheço a doença, eu não reconheço a traição, eu não reconheço a mentira, e se eu não reconheço, isso não pode me afetar. Eu acho que seria mais fácil dessa forma. E aqui, por exemplo, daquele tema que eu estava lendo, né? Então, ele disse, só com inocência se percebe, disse assim, que tudo que existe está totalmente integrado a uma só mente e a uma só vontade, que é a mente divina. Ou seja, de novo, nos traz o curso de milagres, nos traz a reconfirmar ou a reconhecer que, na verdade, nós somos perfeitos. E aí diz, porque aí que se cancelam todas as percepções que nós temos. Que quando as percepções estão equivocadas, elas se refletem em medo. Mas quando as percepções estão certas, elas são em amor. Mas aí ainda são percepções, porque são mutáveis. Há 5 minutos eu posso estar percebendo de novo errado. Porque a percepção, ela é mutável, ela muda a qualquer momento. E aí continuava lendo o livro, me encantei com essa parte, porque ele veio me responder algumas coisas que eu estava estudando da física quântica. Né? E então aí diz, a percepção é temporária. Ou seja, ela dura pouco tempo e vai depender muito da situação que eu estou vivendo. Então, de repente, eu tenho a percepção de que sou infeliz, que me dói o corpo. Por quê? Porque fui magoada por alguma coisa. Mas, de repente, se alguém me der uma bala, minha percepção muda, eu sou atendida, eu estou feliz.
As percepções negativas, ele dizia, produzem medo, e as percepções verdadeiras produzem amor. Mas só o conhecimento consolida e produz a certeza que é inquestionável. E o que nós temos que buscar agora é esse conhecimento divino. De que somos uno com todo e todo com uno. Eu estou no universo e o universo tem mim. Sim. Né? Márcio está aí ainda? Eu estou sim, pessoal, mas minha internet está oscilando muito hoje. Porque... hoje está oscilando mesmo. Onde que você mora, Márcio? Oi? Onde que você mora? Eu moro em Londrina, no Paraná. Ah, que lindo! Ela em São Paulo. E eu pensei que todos estávamos em Santa Catarina, gente. Não. Então, eu acho que é isso mesmo, né? E o trabalho o trabalho que o Curso em Milagres propõe para a gente é isso, realmente a gente relembrar o conhecimento que a gente tem, né? E de alguma forma a gente está esquecido, né? Eu acho que nada menos do que isso é a proposta, né? E eu queria falar algumas coisas que foram me vindo durante essa conversa. Uma que essa coisa que você estava falando, Márcio, de observar qual que é o ganho, né? E talvez perceber qual o ganho que que eu não estou querendo soltar, que a gente não está querendo soltar, que é isso que mantém, né? Aquela situação e tal. Então, um pouquinho eu queria falar sobre isso, e outra coisa, depois eu quero falar também sobre a coisa de a mente não entende o não, que tem uns parênteses aí bem interessantes. Então, isso eu acho que é isso mesmo, assim, né? Tem ganho. O que eu sinto, assim, por exemplo, na minha experiência com essa dor toda e tão persistente, né? Eu estou aplicando o curso em Milagres, todas as lições de todos os dias nisso, assim, justamente para ter essa presença de chegar, sabe, de não precisar nem olhar para o passado, olhar para o conhecimento, né, divino e buscar sintonizar com isso mesmo, assim. Em alguns momentos, isso muda a percepção, só que isso se perde de novo. E e para mim isso, assim, para mim isso tem muito a ver com essa criança, a sensação interna da criança, sabe? Assim, vamos dizer assim, essa doença quer chamar atenção, né? Quer chamar atenção para eu ter atenção. Só que eu não permito mais em mim que essa doença funcione desse jeito. Então eu não fico falando para todo mundo, sabe? Ai, dói, tô doente, ai, preciso e tal, sabe? Nem para mãe, nem para pai, nem para ex-namorado. Porque eu olho isso, que essa doença está querendo atenção. E assim, eu estou buscando o lugar dentro de mim de me sentir. Pode ser até uma forma de manipulação também. A barganha do ego. Mas tu já está mais consciente, mas essa dor pode ser uma forma inconsciente de manipulação, porque pode ser que tu ex-namorado seja um bom surfista, massageador, que sei eu, que ele trabalha com técnicas de dor, e seria uma tocar a campainha de novo, né? Mas nem porque nunca conseguiu resolver as minhas hérnias, Marita. Mesmo sendo massagista que for, nunca conseguiu. Bom. Então nem é.
Mas com certeza chama atenção, né? Eu tô dodói. E por mais que não consiga resolver as hérnias, eu ganho carinho, né? Então, aí em tudo isso eu tô aplicando as lições do curso e de tudo isso, né? Mas tem uma coisa tão teimosa dentro de mim. Somos duas. Parece que assim é um lugar de tanta teimosia que eu tô querendo descobrir como é vencer essa teimosia, sabe? E é uma criança dentro de mim. O professor falou na aula, não empurre o rio. E a gente falou da barganha do ego, e realmente identificar essa barganha na dor. Só que a dor não tem dualidade. O que é não dor? Porque em português você não ter dor. Não é saúde, é contrário de doença, mas a não dor como chama? Chama prazer. Exatamente. E o livro em Milagres, o curso em Milagres diz que tanto o prazer quanto a dor nos identifica com o corpo. Faz com que a gente acredite que precisa do corpo para viver e para não morrer. O livro fala que as percepções nos identificam com o corpo, mas o conhecimento nos identifica com o altar que nós temos dentro, em qual reside nossa divindade. Eu cheguei a comentar com vocês que na primeira vez que eu fiz a leitura do livro, eu acho que eu reforcei mais o meu ego do que entendi mesmo, sabe? Porque agora, nessa segunda vez, não que isso não esteja acontecendo, né? Porque o ego ele é muito, muito astuto. O ego é o eguinho, né, Márcio? O eguinho. E o ego é a minha. Astutinho esse eguinho. E o ego é a minha personalidade. Então, o que acontece? Por que ele é astuto? Porque ele me conhece bem, ele me formou. Tudo que eu sou foi tudo que eu estou, né? Porque quem eu sou em essência não é alterado, é imutável, né? Mas quem eu estou, quem ele me formou, ele conhece bem. Então, ele sabe bem por onde me pegar. E durante muito tempo, eu li o livro com uma sensação de especialismo, como se eu estivesse entendendo tudo que está ali e como se eu conseguisse, nossa, agora eu sei, agora eu entendi, isso funciona assim, isso funciona assado, se eu fizer dessa forma, vai acontecer assim. E o que acontece? Por que eu estou entrando nesse assunto? Porque o ego ele usa isso para prender a gente, dizendo que a gente já sabe, que a gente já entendeu, então agora eu já sei, pronto. Estou aqui, vou só esperar a coisa mudar. E não é assim, né? Não é assim. Realmente, Eliana, isso que você disse acontece comigo, está acontecendo comigo, acontece com você e deve acontecer com muitos estudantes do livro. Você faz a lição, você entra em contato com aquilo, mas quando você vê, você desanda de novo e você está lá naquele mar de agonia e você fala, não, mas eu sei. Mas aí a diferença é que tu já não te identifica, tu já sabe que é uma percepção, que é uma ilusão que tu criou. Eu também estou lendo o livro, porque depois de ter caminhado nas terapias durante 25 anos, ter feito trabalhos assim, inúmeros, para mim é um descobrimento a simplicidade daquilo que eu busquei em esses 25 anos, que é o vazio. É aquele vazio pleno, assim, de toda manhã acordar e sentir que um dia mais estou no Maia. E tudo se mexe no Maia. Pode vir a chuva, pode ser o afavamento, mas algo dentro de mim está começando a ficar estável. E isso que é a beleza que me traz o livro. Entender todos os jogos que o ego tem. E quando eles aparecem, eu ter a percepção de perceber, putz, estou percebendo errado. Vou voltar no meu conhecimento, que é aquela certeza de que tudo é ilusão.
Dá licença. Mas isso que ela falou, eu acho muito certo, assim, parece que o livro faz com a gente um resgate toda hora, né? Um resgate da identificação com a ilusão. Toda hora eu me resgato, né? E talvez seja isso que o curso diz, que ele tem o propósito de abreviar muito o tempo do nosso despertar, né? Porque é um exercício realmente. Esse resgate, eu acho que ele acontece cada vez mais profundo. Então, quanto mais contato eu faço, mais clareza vem, né? Porque, assim, como que eu imagino? Eu imagino que a gente tem submerso no nosso inconsciente coisas sobre nós que a gente nem sabe, né? Nós temos reações aqui e nós temos ações que muitas vezes são motivadas por registros que estão lá no nosso inconsciente, que nós nem temos noção que é por aquilo que a gente está agindo dessa forma. Então, eu acho que é só através mesmo do Espírito Santo, que é quando Jesus fala lá no livro, né? Que é apenas decida, deixa que eu te conduzirei, né? Eu estarei com você. Eu trouxe uma coisa para ler para a gente hoje, que eu acho que na verdade eu trouxe 3 posts novamente, mas eu acho que esse cabe agora. Tem uma parte do livro, que eu acho que é no capítulo 3, que fala sobre o ego, que tem uma frase que Jesus diz o seguinte: qual o propósito disso? Né? Para todas as questões que nós estamos vivendo, tem essa pergunta: qual é o propósito disso? Seja ele qual for, vai dirigir os teus esforços automaticamente. Quando tomas uma decisão em relação ao propósito, naquele momento tomaste uma decisão a respeito do teu esforço futuro. Uma decisão que vai permanecer efetiva, a não ser que mudes a tua mente. O ego não reconhece a fonte real da ameaça. E se tu te associas com o ego, não compreendes a situação como ela é. Então, qual é o meu entendimento aqui dessa fala de Jesus no livro? Que independente do que eu estou vendo ali, então eu estou numa situação. O propósito real, né? Qual é o propósito daquela situação, disso que eu estou vivendo, é algo que eu vou definir ali. E dependendo do que eu defina, todo o meu esforço, tudo que tem na minha mente, toda a minha atenção vai para aquilo. Então, como é que eu entendi? Se eu olho para aquilo e vejo aquela situação como uma situação ruim, um propósito negativo, os meus esforços vão ser para validar aquela cena de forma negativa. Eu vou me conectar com mais percepções negativas, que vão fazer com que eu me vitimize ainda mais, com que eu me sinta mais atacado, né? Então, qual é o propósito? Um treino que eu venho tentando fazer qual é o propósito disso que eu estou vivendo nesse momento? É o meu despertar. Então, eu peço para que o Espírito Santo, mesmo que eu não entenda o que está ali naquela cena, naquele momento, porque tem coisas sobre mim que nem eu sei, eu peço para que o Espírito Santo traga o que precisa ser mostrado ou que limpe o que tem que ser limpo, né? E eu saio daquela questão de querer ficar entendendo o que está acontecendo. Mas por que isso está acontecendo? Meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Senhor Jesus, por que a vida é desse jeito? Não. Chegou, é para o meu bem, eu preciso despertar através disso. Porém, eu não estou percebendo qual é a crença que eu preciso limpar, eu não estou percebendo qual é o aprendizado dessa cena. Espírito Santo, me guia. Então, onde eu quero chegar, né, com essa fala aqui? O melhor caminho, seja em qual situação eu estiver, não é eu ficar analisando qual é o propósito. Porque, como diz lá numa lição do livro, né, eu não me lembro agora qual é, mas eu não sei dos meus reais interesses. Mas o Espírito Santo sabe. Então, qual é o propósito dessa hérnia de disco, Eliana? Você vai gastar uma energia tremenda tentando identificar lá através da criança. Eu acho que é válido, né, se você conseguir. Porém, entregar para o Espírito Santo, que é o que Jesus fala para a gente ali, que
deixa que o resto eu faço, na minha opinião, no momento em que eu estou, porque eu também estou passando por uma situação aí em que eu estou tendo que lidar com algumas coisas que são muito diferentes para mim, e eu ainda não consegui entender o propósito. Então eu só deixei para o Espírito Santo. Espírito Santo, dá na minha cara de uma vez aí com o que é que tem que ser, por que isso, né? Qual é o aprendizado aqui? Porque eu sei que ele vai me tirar disso, eu sei que ele vai não é me tirar disso, porque não tem nada para ele me tirar. Na verdade, ele vai me colocar, me relembrar de um lugar em que eu nunca saí, em que eu nunca deixei. Contou uma história sobre isso ontem na aula. Quem falou? O professor Carlos, da Física Quântica. Ele contou uma história linda. Carlos Veiga, ele também fala com base no curso em milagres. Conta para nós, Mi. Você não viu a aula de ontem? Não. Ele falou, ele contou uma história que ele... Você está falando do Carlos Veiga ou do Rabino que você mandou para mim o e-mail? Do Carlos Veiga. Ontem, toda segunda tem live dele. Ah, tá. E ontem ele falou sobre a metafísica. E ele contou uma historinha sobre isso que o Márcio falou agora. Só que eu não sei levantar a sobrancelha que nem ele, mas ele contou que 2 almas estavam lá com São Pedro. São Pedro deu 2 bilhetinhos para essas almas e elas tomaram o rumo dela. E elas estavam conversando e elas entraram no trem que São Pedro falou para elas entrarem. E elas falaram assim, qual é o seu vagão? O meu vagão é o 2. Ah, o meu também, então vamos no 2. Nossa, mas está vazio, o trem está todo vazio. É estranho, mas vamos lá, qual é seu assento? O meu é 21A. Nossa, mas que esquisito, o meu é 21B. Mas o trem está todo vazio, esquisito, né? Eles colocarem a gente no trem vazio, lá, tá bom, mas vamos lá. A gente vai conversando. Ah, tá legal. E para onde você vai? Ah, eu vou para o planeta Terra. Ah, que legal, dizem que é bem bacana. Aí o outro abriu o papelzinho, olha, eu também vou para a Terra. Ah, que legal, o que está escrito no seu papel para você fazer? Ah, aqui está escrito que eu tenho que aprender a encontrar minha paz. Ah, que legal. E você, o que está escrito no seu papel? Ah, aqui está escrito que sou eu que vou tirar a sua paz. Ah. Ótimo. Ele contou tão bonitinho. Não, essa perfeita, né? Que lindo. Nossa, me arrepiou até. Arrepiar, você vê ele contando. E ele falou também as coisas que a Marita falou, que eu não entendi muito bem, que eu tenho que rever, que a gente tem que voltar cada vez mais para trás. Que é o que o Ho'oponopono fala. Claro. A gente tem que voltar para trás, só que aí eu preciso rever a aula. Porque, na verdade, vocês escutaram falar do limite zero? Sim, do Dr. Liu. O limite zero é esse aí, é aquele estado profundo de amorosidade, que a gente tem que procurar permanecer nesse estado, sem criar juízos, sem criar pensamentos, sem criar atitudes, nada, ficar no zero, assim, na paz de Deus. Que o livro também fala sobre a paz de Deus. E que o conhecimento diz que Deus cria o conhecimento para... Aqui é bem interessante como ele fala, né? Que Deus cria o conhecimento provém de força, percepção, humildade, que cria o conhecimento para realmente nos dar a força de permanecer em paz, porque o conhecimento é a certeza inquestionável. E eu acho assim, que nós, em todos os capítulos que estamos, e em todos os dias que nos encontramos, nós temos essa certeza de que somos imagem divina, ou que somos
partículas divinas que se projetam dessa partícula grande, divina, que cria partículas divinas que são exatamente iguais, mas que estão entrelaçadas de tal forma com essa energia divina que nos permite ter esse conhecimento de permanecer em paz. Então, quando surge o Maya, quando surge a ilusão, quando surgem as percepções, a única coisa que eu preciso é voltar ao ponto zero e dizer, eu sou um com Deus e Ele é um comigo. Eu estou no senti universo e o universo está em mim. Eu senti agora de compartilhar um negócio, Marrita, baseado nessa sua fala. Realmente, Marrita, eu acho que nós dois tivemos um trelelê em alguma vida passada aí, viu? Nós devemos ter estudado alguma coisa. Você estava no vagão 22A. Acho que alguém veio junto no trem aí. No meu vagão, Marrita. No meu vagão, porque assim, eu estou usando uma prática nessas últimas semanas, que é da seguinte forma, que é praticamente para estar no limite zero, para se manter nesse limite zero, nesse ponto zero aí. Quando chega uma cena que me causa algum tipo de agonia, angústia, dor, o que é que geralmente nós fazemos? Vou usar de uma forma mais simples. Quando alguém pergunta para mim assim, você tá triste? Por que você tá triste? Ah, eu tô triste porque eu namoro a Eliana e a gente brigou. A Eliana, isso é um exemplo, tá? Eu sempre uso a Eliana porque talvez, não sei, Eliana, deve ter alguma outra coisa aí com você também. E com você também. Eu acho que nós tivemos alguma coisa. Então, assim, vamos usar os exemplos aqui. Aí a Mila me pergunta, Márcio, por que você tá triste? Ah, eu tô triste porque a Eliana me traiu. Ela, não traição com a outra pessoa, mas eu esperava uma atitude dela e ela teve essa atitude assim, então eu tô irritado porque ela agiu assim, assim, assim. Vocês perceberam que eu estou contando uma historinha? Eu não estou falando do que eu estou sentindo. Eu estou dizendo que as imagens que eu projetei em relação a Eliana faz com que eu me sinta de tal forma. Porém, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo por que eu sinto e não o que eu sinto. Se eu der um passo para trás, quando a Mila me pergunta, Márcio, você está triste? O que você tem? Estou com raiva. Se eu focar realmente puro e simples no sentimento e não na historinha que o meu ego cria, eu deixo de reforçar aquele sentimento. Porque conforme eu vou contando aquela imagem, eu vou reproduzindo aquela imagem, eu vou gerando novamente aquela emoção em mim. Então, eu estou usando uma técnica que é o que eu sinto. Então, agora, nesse momento, eu estou ansioso. O que eu sinto? Estou ansioso por tal motivo. Não pela historinha que a minha mente está criando por essa ansiedade. Ou, será que eu estou ansioso porque é o dia 1º do mês? Será que eu estou ansioso porque chegaram a ter as contas para pagar? Eu estou ansioso. Eu estou ansioso e a ansiedade não é real. E quando vem a historinha, eu estou ansioso porque eu acho que vai acontecer isso e aí eu vou chegar em casa. Não, eu estou ansioso. O que eu sinto? Ansiedade. Eu deixo de contar a historinha e eu foco na sensação real. E quando eu foco na sensação, ali eu posso fazer algo. Porque na historinha eu não posso fazer nada, a não ser ficar imaginando e projetando e aumentando, porque cada vez que eu vou contar para alguém, eu lembro de um detalhe. E aí eu coloco um pouco mais de emoção naquilo ali. Então, o que eu faço? O que eu sinto? Estou com raiva. Por quê? Porque eu queria ter controle, eu quis controlar algo e não controlei. Então, eu estou com raiva. Porém, a raiva não é real. A raiva não existe. Quem eu sou de verdade não sente raiva. Quem eu sou de verdade é só amor. Pessoal, eu tô falando isso, parece muito simples, tá? Mas praticar isso não é não. Não é simples, não. Você tem que... Mas é lindo. O Márcio, toca aqui, vai. Toca aqui. Amei. Basicamente, é aquele ponto que estivemos falando a tarde inteira, né? Então, de repente, qual é o exercício? Ele é bem parecido, porque, na verdade, eu faço mais com o reconhecimento, assim, né? Mas não me questiono, não me pergunto, eu não me interrogo muito.
Mas o que acontece? A minha percepção hoje pode vir assim, né? Putz, eu estou me sentindo triste, vamos dizer. Aí, o que eu faço nesse momento para voltar no ponto zero? E isso eu tenho praticado. Eu simplesmente digo, Mahita, eu te amo. Sinto muito. Por favor, perdoa-me. Obrigada. Porque, na verdade, aquilo que eu estou aqui vendo, a traição que tu contou da Eliane, da pessoa, não vamos botar a Eliane nessa história. Obrigada, Marita! Obrigada! Então, a traição que eu percebi, na verdade, não tem nada a ver com este objeto externo. É a traição minha. É a minha frequência de traição que se emana para outro espelho. Então, aonde que eu curo? Na fonte, não no outro espelho. Exatamente, Marita. E assim, eu trouxe esse exemplo hipotético porque são coisas do nosso dia a dia, mas poderia ser raiva, poderia ser angústia. Milhares de percepções. Poderia ser qualquer percepção. Porque assim, o que eu faço? O que mantém a gente no sofrimento é a historinha. Claro. O que mantém você no sofrimento é a história que você conta. E que faz crescer aquela situação cada vez que tu fala, cada vez. Ela é um monstro que vai crescendo cada vez mais. Assim. Exatamente. E além de crescer, você vai se colocando no lugar de vítima. E desse lugar de vítima... Claro, e automaticamente a gente vai se encolhendo mais ante um monstro que cria, né? Isso, e desse lugar de vítima você não faz nada. E muitas vezes você se mantém no local de vítima porque você tem um ganho. E mesmo que o ganho não seja externo, as pessoas não olham, você não está falando para ninguém que você está se sentindo vitimizado, mas lá no seu inconsciente você está assim, nossa, eu sou muito especial porque olha tudo que eu estou aguentando, olha tudo que eu estou passando, gente, eu estou aqui firme, meu Deus, eu sou demais, hein? Você entendeu? Que a gente... a atenção de mim mesma. Exatamente. A gente é tão egoísta. A gente é tão egoísta que a gente mesmo... Esperando o pirulito que minha mãe me dava toda vez que eu caía, digamos. Porque essa mania também, muitas famílias vão determinando a colocação do adulto vítima, como essa criança foi criada. A criança chora porque caiu, porque não sei o que, a mãe vem e dá um pirulito, dá uma coisa doce, dá uma coisa, um agrado. E a gente, inconscientemente, a nossa criança interior está sempre querendo um agrado. O pirulito. Bom, eu acho assim, mas onde nós somos muito abençoados, eu diria, de tirar uma terça-feira, 1h30 para nos olhar, porque independente do ponto de vista e do momento em qual nos olhamos, eu estava escutando um dia destes o José, e ele falava, né, que todos estávamos em uma estrada, aunque sendas paralelas, um mais adiante, outro mais atrás, etc., mas todos caminhávamos na mesma direção. E me pareceu muito lindo isso. E, de repente, estas reuniões nos lembram cada vez mais de que, na verdade, não temos muita coisa para fazer a não ser reconhecer quem somos. Exatamente. E eu quero trazer mais uma leitura para vocês, para eu complementar, para eu fazer o fechamento dessa dicasinha que eu dei. Na verdade, não é dica, é uma técnica que eu estou usando, eu aprendi com um grupo chamado Coexiste, mas eu quero ler, antes de ir para fechar, eu quero ler para vocês algo bem interessante também de um curso em milagres. Ó. Se tu não podes ouvir a voz que fala por Deus, é porque escolhestes não escutar. Que escutas a voz do teu ego é demonstrado pelas tuas atitudes, os teus sentimentos e o teu comportamento. No entanto, é isso que queres. É isso que está lutando para manter. E te mantens vigilante para salvar.
quando estás ansioso, reconhece que a ansiedade vem do caráter caprichoso do ego. E saibas que isso não precisa ser assim. Tu pode ser tão vigilante contra os ditames do ego, quanto a favor deles. Então, por que eu trouxe isso? Quando eu estou lá tentando descobrir o porquê que eu estou ansioso, eu estou vigilante para o caráter caprichoso do ego. Então, essa técnica de, ao invés de perguntar por que eu estou assim, e perguntar para mim o que eu sinto, é justamente para que eu possa ouvir a voz de Deus. O que eu sinto? E aí o que eu faço? Eu me coloco em meditação e aí eu respiro 3 vezes profundamente e falo: eu decido soltar conscientemente. Eu decido soltar essa raiva conscientemente. Eu decido soltar essa sensação conscientemente. E eu saio da construção da cena. Saio não, viu, gente? Ó, para quem está assistindo aí, deixa eu falar. Eu tento, né? E eu pratico. Eu experimento. Eu experimento, porque o pessoal vai achar, o pessoal que vai assistir vai pensar assim que a gente faz isso e isso acontece logo em seguida, né? E aí a pessoa pensa que, tem uma coisa errada comigo porque não está acontecendo dessa forma. Não, é prática. Eu faço isso, às vezes, semanas para soltar uma coisa simples, mas solta. Mas nesse momento que tu decreta, tu sai, aunque tu ego não perceba. Porque na próxima vez que ele aparece, já não tem tanta força. Sim, porque eu já estou consciente, isso já vem automático. Eu falo, não. Forma, tu já mexeu um pouco do lugar. Eu não aceito essa sensação porque eu já soltei. Não adianta vir de novo que eu já soltei. Então, por isso que eu quis trazer aqui essa leitura, porque realmente quando eu me coloco no lugar de ficar tentando identificar de onde vem essa sensação, segundo a minha interpretação do que diz o livro, eu estou dando atenção para o caráter caprichoso do ego. Procures e não encontre. Porque muitas vezes, o livro fala também que Deus fala com a gente o tempo todo. Só que devido a tanto lixo que tem na nossa mente, a gente às vezes não escuta. E como eu estou com essa deficiência temporária de audição para a voz de Deus, eu preciso de um aparelho auditivo aí. E o aparelho auditivo que eu encontrei e tem funcionado para mim é o que eu sinto. E sair do porquê eu sinto. Porque o porquê eu sinto vai criar cenas e essas cenas vão alimentar ainda mais do que eu não quero. Não sei se fez sentido para vocês. Bom, eu só posso dizer que Deus está falando comigo agora. E eu quero perguntar para você, doutor Márcio, como é que você sabia que eu ia me queixar das minhas dores e falar isso e já trouxe os textos certinho para me orientar? Eu não sabia. A minha essência me guiou. Deus falou comigo. Porque a santidade que existe em mim reconhece a santidade que existe em vocês. Então, todas as vezes que um de nós precisa de alguma coisa, a nossa essência eu acho que elas conversam aí nos limbos da vida. E aí... Existe o entrelaçamento quântico, né? Então, de alguma forma, nossa energia está sincronizada. Porque se tu bem buscas outros capítulos que aparentemente não tem nada a ver com o capítulo que eu aparentemente também busquei para comentar, tem muita coisa fim. E, de repente, se não é o João, pode ser a Eliane ou a Mila, que sei eu, cada um traz a cena para poder colocar o que a gente... E eu acho que isso é uma comprovação de que nós não estamos separados. Nós estamos entrelaçados quanticamente. Sim. E Eliana, eu trouxe, eu fiz para o meu... Acho que eu já falei isso semana passada, mas eu estou tão dedicado em tirar a minha mente das criações do ego, que eu criei através de uma frase do livro, eu coloquei um post no meu celular para me relembrar disso toda hora, né? Que é o que a Marita falou, quanto mais você lembra, mais você vai se distanciando. E aí eu fiz assim, não sei se vocês conseguem ver,
tem um coraçãozinho aqui, ó, e é uma bateria, né? E aí é assim, ó, eu não vou olhar aqui, porque eu sei que essas imagens não são verdadeiras. Então, se eu sinto dor, ou se eu sinto angústia, além dessa técnica que eu passei para vocês do que eu sinto, às vezes a coisa insiste, né? A raiva fica ali. Eliane, tu podias falar um pouquinho sobre este negócio do não, né? Porque eu não falo que é a mente que não aceita o não. É o inconsciente que não aceita o não. Sim, exatamente, é. O inconsciente que não aceita o não. E quando eu percebo da fala do Márcio, ele utiliza muito o não sempre. Então, eu sei que realmente tem essa informação que vem a partir da neurolinguística, que trabalha com o inconsciente, né, que diz que o inconsciente não aceita o não, e não reconhece o não. Não reconhece o não, não entende, né? Então que você está dando um input invertido para o teu inconsciente, né? Só um pouquinho, porque se ele ler de novo a frase dele, tirando o não, sim, vamos ver qual é a intenção dele? Lê a tua frase tirando o não, por favor. Eu não vou olhar aqui, porque sei que essas imagens não são verdadeiras. Agora tu tira a letra, a palavra no. Tudo que tem no, tu tira daí. Eu vou olhar aqui, porque sei que essas imagens são verdadeiras. Olha que o meu consciente reconheceu. Mas aí que eu quero fazer um parêntesezinho, porque uma coisa que eu reparei, você certamente vai reparar também, ao longo do curso em Milagres, em especial no livro de exercícios, muitas vezes a ideia principal, ela tem a palavra não. E eu fiquei refletindo durante um bom tempo, como é que pode ser que um conteúdo tão esmerado, com tanta consciência como traz o curso em Milagres, né? Por que será que ele usa o não? Né? Em várias frases que são para a gente, vamos dizer, aprofundar nesse espaço dentro de nós, que é especialmente no livro de exercícios. E eu fui me dando conta assim, ó, antes de dizer que eu fui me dando conta com a minha prática. Da primeira vez que eu fiz o curso em Milagres, como eu tinha esse entendimento que vem da neurolinguística, eu fui transformando todas as frases que ele traz com não, eu fui transformando ela na forma positiva, encontrando a melhor palavra que possa expressar a forma positiva e fui transformando e fazia com a forma positiva. Só que chegou uma altura, eu comecei a fazer um experimento comigo, de ver em que lugar dentro de mim me leva a frase que eu criei e em que lugar dentro de mim me leva aquele estímulo da forma original. E eu percebi que o curso em Milagres, quando ele faz isso, ele está usando um outro mecanismo que não é falar com o inconsciente, que é usar a compreensão para que a gente olhe para a ilusão. Por exemplo, eu não sou uma vítima, porque para que eu olhe para essa vítima, porque se eu não coloco eu não sou uma vítima, se eu coloco eu sou livre ou qualquer coisa, eu não vou olhar para esse meu sentimento de vítima que eu estou alimentando como ilusão. Só um pouquinho. Que louco. Então, o que eu percebi é que o jeitinho que o curso coloca, ele leva, através da compreensão, é como pôr uma lente naquela ilusão e fazer que, a partir da compreensão, você desfaça a ilusão, né?
E aí, uma coisa muito interessante, Marita, é que nessa aula de física quântica que a tua turma teve agora com a Luana falou uma coisa que fechou esse entendimento muito bem para mim. Você vai se lembrar. Inclusive, você perguntou sobre isso para ela. E ela disse o seguinte, que que é complexo isso, porque o mais importante não é o não, mas é a frequência que você emana e do que você sente a partir da afirmação que você faz. Então, ela falou, não importa tanto o não, porque lembra que ela falou que o nosso coração tem uma frequência milhares de vezes maior vibratória do que o nosso pensamento, né? E que o pensamento serve para mudar a chave da frequência que a gente emana do que a gente sente. Então, existem, se uma frase que possa conter o não leva você a um entendimento que libera isso e muda a frequência, isso está valendo mais do que se tem o não ou não tem o não. Claro, eu concordo plenamente contigo e até fiquei mais apaixonada pelo livro por usar essas técnicas que eu me imagino que são muito válidas quando a gente está em busca da consciência. Mas para uma pessoa que ainda está na inconsciência, o tempo inteiro repetir, não quero ficar doente, não quero ficar doente, não quero ficar doente, ela vai ficar doente. Porque o inconsciente não tem filtro, não tem reconhecimento, claro, não tem... Claro. Nesse sentido, agora, a vibração do amor, mas é tudo uma questão de caminhar e construir. Agora, sabemos que o inconsciente não reconhece a palavra não. Por isso, os decretos, eles têm que ser feitos, e a mesma professora Luana falou, que os decretos têm que ser colocados de forma positiva e como se já tivessem acontecido. Sim. Porque é isso que o inconsciente reconhece. Que o que a gente... Pode falar, Eliana, desculpa. São trabalhos diferentes em áreas diferentes dentro de nós. Tanto que, quando o curso em Milagres coloca uma frase que tem um não, ele aprofunda isso com todo um texto para que seja compreendido dentro do contexto correto. Então, é um trabalho de consciência, de fato. É isso. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. No dia a dia, quantas vezes eu utilizo o não na frente? Fora do livro Milagres, fora de tudo. Quantas vezes eu utilizo? De que formas eu me expresso? Uhum. Então, se eu estou consciente e alerta naquilo que eu falo, isso também que, por exemplo, falou a quântica de descobrir o observador. E isso que a meditação traz muito certo. Por exemplo, eu estou me escutando falar agora. Eu tenho meu observador que sempre escuta tudo que eu falo. Sim. Então, ele que está... Opa, estás falando de novo, não? Por que estás com medo, não sei o quê. Então, meu observador sempre está alerta aqui. Não a modo de me castigar, de fazer juízos, sino a modo, talvez, de sempre estar me protegendo. Marita, eu vou tentar... Eu não sei, se serve para nós falar, tudo bem, se não, também. Eu vou tentar resumir o meu entendimento baseado nisso que a Eliana falou, vou trazer aqui de uma forma, né, como é que eu compreendi a fala dela. É que o livro, ele trata de um eu nosso que nós ainda realmente não percebemos. A gente tem uma noção que ele existe, mas nós que estamos aqui, a gente entra em contato com ele o tempo todo, né? Graças a Deus, mas a maioria das pessoas não sabem ainda nem que ele existe. O livro, ele trata de um ser que ele é invulnerável, né? Ele é um ser que nada pode acontecer com ele. Então,
que é o ser perfeito, que é a perfeição que nós somos. E desse lugar que o livro está nos levando, para esse reconhecimento que o livro quer que a gente faça, então não tem diferença reconhecer o não ou não reconhecer o não. Porque nós somos seres inabaláveis. Então o livro ele traz para a gente um reconhecimento da nossa real essência. Então essas nossas falas de não falar o não, não de mentalizar coisa positiva o tempo todo, da lei da atração, a cocriação, né? Porque Deus não cocria, Deus cria. E nós só conseguimos cocriar situações aqui no nível da mente. Porque Deus, ele cria, Deus, ele criou. E nós, como seres divinos, nós criamos e não cocriamos. Então, se eu olhar para mim como... Ao contrário, Márcio. Nós não criamos, nós cocriamos quando estamos conectados com a fonte. Nós cocriamos aqui. O livro... Mas quando estamos entrelaçados com a fonte. Eu estou falando agora, Marita, eu estou falando do livro Um Curso em Milagres mesmo. Não, eu também estou... Na verdade, eu tenho pouco entendimento ainda do curso de Milagres. Né? Quando nós falamos baseado na essência do livro, e a Eliana, que já leu o livro há mais tempo do que eu, pode me ajudar a complementar, nós somos seres que criamos também como Deus. Deus nos deu esse dom de criar. Né? A cocriação é essa ressonância que a gente faz aqui no nível da mente. Pelo menos esse foi o entendimento que eu tive nós temos a condição de criar quando estamos conectados com a essência. Sim, nós quando criamos. A gente se desconecta, nós temos percepções que podem chegar a ser milagrosas, mas não são duradouras. E isso o livro explica. E por que não são duradouras? São mutáveis. Porque são cocriações, né? Então, eu só crio quando estou entrelaçado a essa fonte. Vou fazer uma pausinha aqui para eu trazer bem as palavras do Curso em Milagres. Ele diz que a gente aqui, no mundo das formas e da percepção, a gente não cria, a gente projeta, porque nós não estamos criando com Deus. Qualquer criação só pode ser real se for criada com Deus. E, portanto, dentro dos princípios divinos, do que Deus já criou, né? Então, aí sim, ele diz que nós temos esse poder de criar com Deus. Mas o que nós estamos fazendo aqui, por isso eles chamam de que é um sonho, né? É uma projeção, é como se fosse uma alucinação. A gente projeta holograficamente a partir de pensamentos que não estão vindo desde a fonte divina, né? Então, só achei importante trazer nas palavras que o curso traz. Exatamente. E aí, aqui no mundo das formas, né, a gente chama essa projeção de cocriação, que é essas leis de atração que o pessoal tenta falar, né? A gente chama, mas o curso não reconhece como cocriação. Mas o curso não reconhece. Então, realmente, eu posso criar. Se eu ficar aqui, eu vou ter um carro vermelho, eu vou ter um carro vermelho. A minha energia se conecta, eu vou lá e projeto isso. É uma projeção. Agora, a criação real é só com Deus mesmo. Eu posso ler uma última frase? Às vezes nós ficamos discutindo no jogo de palavras. Tu utiliza um jogo de palavras, eu utilizo outro jogo de palavras, a Eliane utiliza outro jogo de palavras, mas de repente eu percebo que a essência da questão é uma só. Sim. Eu só crio quando estou conectado e quando eu recuperei minha unicidade. Mientras eu estou fragmentado, estou no meu ego, estou na minha mente, eu posso estar tendo percepções que poderiam ser chamadas de projeções, porque as percepções são imutáveis. Eu posso estar percebendo o carro vermelho agora e depois querer um carro verde também, que sei eu, né? Mas uma coisa é certa, quando eu estou conectado, talvez eu já não peça mais o carro vermelho, porque talvez eu perceba que tenho asas, que sei eu. Eu acho que você tem razão, Marita.
Você tem razão, porque quando a gente está realmente conectado, você aceita a provisão divina, tudo vem para você. Tudo que você precisa vai chegar. Até a minha preocupação, se eu quero isso ou quero aquilo, ela termina. Eu não vou mais me preocupar se eu quero um carro azul, vermelho, nem se eu quero um carro. Eu só vou confiar e entregar. Eu entendo que tudo que chegar até a mim é bênção de Deus. Se chegar um carro, é uma bênção. Se não chegar esse carro, é uma bênção. E a única coisa que eu preciso fazer é estar ligado, estar alerta para não cair nas percepções. Está se entendendo? E quando caio na percepção, volto ao centro. Porque isso que... Eu estou trabalhando, Marita. É o conhecimento que é real. Eu gosto sempre de trazer, né, essas questões trazer exemplos reais, assim. Uma das coisas que eu estou trabalhando, eu fiquei durante muito tempo alerta, e eu ainda sou uma pessoa que eu fico o tempo todo alerta, por conta de muita leitura, de muita coisa, mas eu estou tentando relaxar um pouco. Eu estou usando agora deixa o Espírito Santo me levar. Entendeu? Mas... Se eu sou um ser invulnerável, que é o que o livro diz, eu sou invulnerável, eu sou inabalável como Deus, eu não vou ficar alerta. E o que chegar é bênção, é aprendizado, e o Espírito Santo vai estar comigo me guiando. E olha Mas só. eu vou estar alerta para receber essas bênçãos. Sim, porque em vez de eu estar lamentando que não tenho bênçãos, eu vou estar alerta para receber isso que o meditador faz. Fica alerta. De novo, a gente